Minha irmã e o marido dela se mudaram para a casa dos nossos pais. E ficaram indignados porque me recusei a cuidar dos filhos deles. Enquanto planejavam relaxar, meus pais ficaram do lado deles. Então eu me mudei e parei de pagar as contas deles. Recém-formada em administração, me vi de volta à casa onde cresci. Sou Ana, tenho 22 anos. E, sinceramente, não planejava voltar a morar com meus pais. Mas lá estava eu. A busca por um emprego não demorou muito. Felizmente, em uma semana, consegui uma vaga na Davidson Marketing, com um salário decente e bônus de desempenho bem promissores. Naquela noite, enquanto comíamos o bolo de carne da mamãe, compartilhei minhas boas notícias. Planejava ficar ali por cerca de 3 meses, economizar um pouco e depois alugar meu próprio apartamento. O som dos garfos parando contra os pratos foi repentino. Minha mãe e meu pai trocaram aquele olhar, que sempre significava problemas. Mudar? Minha mãe largou o garfo. Ana, você sabe que eu só consigo trabalhar meio período na biblioteca, por causa das minhas dores nas costas. Meu pai pigarreou. E as coisas não estão boas na fábrica. Há rumores de demissões. Precisamos muito da sua ajuda com as contas. Minha mãe acrescentou suavemente. E você não precisaria pagar aluguel aqui. Faz mais sentido, não faz? Olhei para meu prato de bolo de carne pela metade, sentindo-me presa. Eles tinham um ponto, de certa forma. E eram meus pais, afinal de contas. Acho que poderia ficar mais tempo. A vida entrou em uma rotina depois disso. Eu ia trabalhar, voltava para casa, pagava as contas. E minha mãe sempre garantia o jantar na mesa. Parecia tudo bem, até administrável. Até o último fim de semana, quando minha irmã Sara apareceu com o marido Mike. E os filhos Emma e Lucas. A mudança no comportamento dos meus pais foi como se alguém tivesse apertado um botão. Ah, meus preciosos anjinhos! Minha mãe exclamou, pegando Emma, de 4 anos, no colo, enquanto meu pai colocava Lucas nos ombros. Sara, querida, você está maravilhosa. Como estão as coisas? Conte-nos tudo o que tem feito. Eu fiquei parada na porta, observando meus pais se derreterem pela filha mais velha e pela família perfeita dela. O jeito como eles prestavam atenção em cada palavra dela, fazendo perguntas sobre as coisas mais banais, como o jardim dela, as novas palavras que Lucas tinha aprendido, ou o andamento do clube do livro dela. Eles nunca mostraram esse tipo de interesse pela minha vida, nem mesmo quando entrei para a lista de honra da faculdade, ou ganhei o prêmio de liderança da escola de administração. Ana, querida, faça um café, por favor. Minha mãe pediu, sem nem olhar na minha direção, enquanto balançava Lucas no colo. Fiquei na cozinha naquele dia, ouvindo as risadas da minha família na sala. E não pude evitar lembrar como sempre foi assim. Sara, 7 anos mais velha do que eu, sempre foi a estrela do espetáculo da nossa família, enquanto eu era relegada ao papel de coadjuvante. Lembro-me de estar na mesma mesa da cozinha, mostrando meu boletim cheio de notas a quando tinha 11 anos. Minha mãe mal olhou antes de voltar a conversa com Sara, sobre os formulários de inscrição para a faculdade. Que bom, Ana, ela disse distraída, acenando para que eu saísse. Sara, querida, quais são as suas universidades favoritas? Aqueles anos giravam todos em torno das conquistas de Sara no colégio. As notas dela, as atividades extracurriculares, os preparativos para a faculdade. Eu ficava quieta, comendo minhas ervilhas, enquanto minha mãe e meu pai prestavam atenção em cada detalhe. Sobre as aulas avançadas e as visitas às faculdades de Sara, tudo mudou de forma ainda mais dramática. Quando Sara foi aceita na Universidade de Brighton, eu tinha 11 anos na época. E ainda me lembro daquela conversa no jantar como se fosse ontem. Estamos tão orgulhosos de você, querida. Minha mãe exclamou, com lágrimas nos olhos. Vamos dar um jeito, não é, Robert? Meu pai assentiu solenemente. Vamos pegar um empréstimo estudantil. Nossa Sara merece a melhor educação possível. Uma semana depois que Sara foi para a faculdade, eles me chamaram para uma conversa bem diferente. Ana, meu pai começou, com um tom sério. Vamos precisar apertar os cintos por um tempo. Os pagamentos do empréstimo e as despesas da faculdade de Sara são significativos. Foi aí que as coisas realmente mudaram. Enquanto meus colegas ganhavam celulares novos todos os anos, eu mantive meu velho celular de tampa até ele literalmente se desmanchar. Quando eu precisava de roupas novas, íamos a brechós em vez do shopping. Os presentes de Natal passaram a ser itens práticos, como meias e materiais escolares.
Mas eles nunca esqueciam de mandar dinheiro para Sara. Sua irmã precisa focar nos estudos, minha mãe dizia, enquanto escrevia mais um cheque. Não podemos deixar que ela se preocupe com dinheiro. Aprendi a lição cedo. Com 15 anos, entrei em todos os clubes e competições acadêmicas que consegui encontrar. Ficava até tarde estudando, não apenas para boas notas, mas para notas perfeitas. Escrevi redações para competições de bolsas de estudo. Até minhas mãos doerem, porque sabia que não haveria empréstimos estudantis para mim. Valeu a pena. Consegui uma bolsa integral para a Universidade Estadual. E ainda me lembro do olhar de alívio no rosto dos meus pais, quando contei que eles não precisariam gastar um centavo com a minha educação. Enquanto isso, Sara se formou. Conseguiu um emprego em Brighton e se casou rapidamente com Mike, seu namorado da faculdade. Em 2 anos, ela teve Emma, e Lucas veio logo depois. Meus pais estavam nas nuvens. A filha perfeita havia criado uma família perfeita. Agora, todas as visitas mensais seguiam o mesmo padrão. Sara e Mike chegavam com as crianças. E antes que eu pudesse sequer dizer um oi direito, Sara já estava planejando o fim de semana. Ana, você vai cuidar de Emma e Lucas enquanto vamos às compras, não é? Ela dizia, sem realmente perguntar. Mike e eu quase não temos tempo para nós. Nas primeiras vezes, tentei sugerir que nossos pais poderiam cuidar deles. Ah, querida, minha mãe dizia, esfregando as costas. Você sabe que é difícil para mim acompanhar crianças pequenas. E seu pai precisa descansar nos fins de semana. E lá estava eu, passando mais um sábado, assistindo Frozen pela 100ª vez com Emma, enquanto Lucas tentava rabiscar as paredes do meu quarto. Sara e Mike estavam fora almoçando com amigos. E nossos pais estavam no jardim, de vez em quando espiando para perguntar se eu precisava de algo, como se estivessem me fazendo um favor. Eu tentava me consolar com o pensamento de que era só um fim de semana por mês. Apenas um fim de semana sendo a babá gratuita e confiável, enquanto todo mundo vivia suas vidas. 1 ano se passou nesse ritmo mensal de cuidar das crianças e pagar as contas. Eu quase tinha me acostumado. Quase. Então veio o telefonema que virou minha vida já complicada de cabeça para baixo. Eu estava lavando a louça depois do jantar, quando ouvi o telefone da minha mãe tocar na cozinha. Consegui ouvir a surpresa na voz dela. Sara? Oh, querida, não chore. Me diga o que aconteceu. Entre soluços, Sara explicou que a empresa de Mike havia falido sem aviso prévio. Eles não conseguiam mais pagar o aluguel. E não tinham economias. Será que podemos ficar com vocês por um tempo? A voz de Sara estava tão alta no telefone que consegui ouvir claramente. Claro que podem. Minha mãe exclamou sem hesitar. Vamos arrumar espaço. Meu estômago afundou. Dei um passo à frente e pigarrei. Se eles vão se mudar, talvez seja uma boa hora para eu conseguir meu próprio apartamento. Você pensaria que eu tinha sugerido incendiar a casa. Minha mãe olhou para mim como se eu tivesse perdido a cabeça. Ana, não seja ridícula. Tem espaço suficiente para todos. Somos uma família, meu pai disse com firmeza. Apoiamos uns aos outros em tempos difíceis. Eles chegaram no fim de semana seguinte, com 3 carros cheios de pertences. Passei a manhã de sábado mudando minhas coisas para o que antes era o quarto de armazenamento, o menor quarto da casa, mal grande o suficiente para uma cama de solteiro e uma comoda. Meu antigo quarto, que era 2 vezes maior, virou o quarto das crianças. Porque, segundo minha mãe, as crianças precisam de espaço para brincar. Emma, agora com 5 anos, e Lucas, de 3, tratavam a casa inteira como seu playground particular. Corriam pelos corredores gritando e rindo, enquanto Sara assistia TV com o volume no máximo, ou tinha longas conversas barulhentas com as amigas, sobre como essa transição era difícil para ela. Emma, Lucas, mantenham o silêncio. Eu chamava quando eles invadiam meu quarto pela 10ª vez, espalhando meus papéis de trabalho por todo lado. Eles estão só brincando, Ana, Sara dizia com desdém, sem nem levantar os olhos do telefone. Não seja tão rabugenta. Depois do trabalho, tudo que eu queria era relaxar no meu quarto. Talvez ler um livro ou assistir algo no meu laptop. Em vez disso, eu ouvia Baby Shark repetidamente pelas paredes finas. O som era interrompido por passos constantes no corredor, e as risadas altas de Sara assistindo TV no andar de baixo. Mike passava os dias supostamente procurando emprego, mas na maioria das vezes eu o via sentado na mesa da cozinha, rolando o telefone com uma expressão preocupada. O mercado de trabalho está difícil agora, ele dizia sempre que alguém perguntava.
mas tenho certeza de que algo vai aparecer logo. Eu me deitava na minha cama minúscula todas as noites, olhando para o teto, ouvindo o caos que minha casa havia se tornado, e me perguntava como tinha me deixado cair nessa situação. Mas sempre que pensava em falar sobre me mudar de novo, me lembrava da reação dos meus pais e permanecia em silêncio. A primeira conta de utilidade depois que a família de Sara se mudou me atingiu como um soco no estômago. Eu estava na cozinha, olhando os números, que tinham quase dobrado em relação ao mês anterior. A conta de água sozinha havia disparado, sem mencionar a de luz e aquecimento. Ao olhar para minha conta bancária, percebi que meus sonhos de economizar para ter meu próprio lugar estavam evaporando rapidamente. Naquela noite, no jantar, decidi falar sobre isso. Sobre as contas de utilidade, comecei, empurrando minha comida no prato. Elas dobraram desde o mês passado. Não consigo mais arcar com todas as contas sozinha. Está consumindo quase todo o meu salário. O garfo de Sara caiu no prato. Você está mesmo reclamando de dinheiro agora? Quando Mike e eu perdemos tudo. Não estou reclamando. Só acho que precisamos encontrar uma forma justa de... Não acredito no quanto você está sendo egoísta. Sara elevou a voz. Estamos passando pelo momento mais difícil das nossas vidas. E tudo o que você consegue pensar é em dinheiro? Sara tem razão, Ana. Minha mãe interveio. Família ajuda família. É isso que fazemos. É, isso mesmo, meu pai acrescentou, sério. Sua irmã e Mike precisam do nosso apoio agora. Não é hora de contar moedas. Olhei para o meu prato, engolindo as palavras que realmente queria dizer. Tudo bem, esquece. Uma semana depois, Mike finalmente conseguiu um emprego em uma seguradora. Pagava menos do que o cargo anterior, mas pelo menos era alguma coisa. Achei que as coisas talvez começassem a melhorar. Eu estava errada. É tão difícil ficar sozinha com as crianças o dia inteiro. Sara começou a reclamar quase imediatamente. Mike sai às 8 horas e só volta às 18 horas. Eu nunca tenho um momento de descanso. Então começaram os pequenos pedidos. Ana, você poderia cuidar das crianças por 1 hora enquanto vou ao mercado? Ana, você se importaria de ficar de olho nelas enquanto tomo um banho? Antes que eu percebesse, esses pequenos favores haviam se transformado em algo muito maior. Eu chegava em casa do trabalho e encontrava Sara já arrumada para sair. Ah, que bom que você chegou, ela dizia, pegando a bolsa. Mike e eu vamos jantar com amigos. Emma e Lucas já fizeram um lanche, mas precisam jantar daqui a 1 hora. Voltaremos às 22 horas. Os fins de semana se tornaram meu pesadelo pessoal. Sara e Mike anunciavam casualmente seus planos na sexta-feira à noite. Uma ida às compras, almoço com amigos, uma sessão de cinema, me deixando com as crianças por horas. Meus pais, convenientemente, começaram a visitar parentes com mais frequência, geralmente saindo de casa logo depois que Sara e Mike partiam. Então, lá estava eu, fim de semana após fim de semana, tentando impedir Emma de desenhar nas paredes, enquanto Lucas fazia mais uma birra, porque eu cortei o sanduíche do jeito errado. Eu passava os sábados limpando brinquedos, fazendo macarrão com queijo e assistindo reprises intermináveis de filmes infantis. No domingo à noite, eu estava exausta. A casa estava uma bagunça. E eu ainda precisava preparar o jantar para todos. Uma noite, depois de um fim de semana particularmente cansativo cuidando das crianças, finalmente criei coragem para dizer algo durante o jantar. Eu preciso falar com vocês, comecei, colocando o garfo sobre a mesa. Estou muito cansada. Essa situação com as crianças não está funcionando para mim. A cabeça de Sara se ergueu rapidamente, os olhos se estreitando. O que você quer dizer com não está funcionando? Está dizendo que não quer passar tempo com os próprios sobrinhos? Minha mãe estendeu a mão e deu um tapinha na mão de Sara. Não se preocupe, querida. Na verdade, isso é bom para Ana. Ela vai precisar saber lidar com crianças quando for mãe algum dia. Pense nisso como um treinamento. E, assim, eles voltaram à conversa habitual no jantar. Sara falava sobre o dia dela. Meus pais prestavam atenção em cada palavra. E Mike assentia. Eu fiquei ali, invisível mais uma vez, empurrando a comida no prato. Nada mudou depois dessa conversa. Na verdade, piorou. Sara e Mike pareciam interpretar minha reclamação como um desafio, encontrando ainda mais razões para sair. Eles ficavam esperando na porta quando eu chegava do trabalho, chaves do carro na mão. Vamos encontrar amigos naquele novo restaurante no centro, diziam, já quase saindo pela porta. As crianças já fizeram o lanche. Obrigado, Ana.
Os fins de semana se tornaram algo que eu temia. Eu acordava no sábado de manhã com um nó no estômago, sabendo que passaria os 2 dias assistindo Patrulha Canina e mediando brigas entre irmãos, enquanto Sarah e Mike viviam suas melhores vidas. Então chegou uma quarta-feira que mudou tudo. Eu estava na minha mesa no trabalho, tentando me concentrar em um relatório de marketing, apesar do cansaço, quando minha amiga Raquel apareceu na minha baia. Ei, quer fazer algo divertido neste fim de semana? Ela perguntou, sentando-se na beirada da minha mesa. Um grupo de amigos está indo para o Pine Ridge Ski Resort. Uma viagem rápida de fim de semana. Saímos no sábado de manhã e voltamos no domingo à noite. Dizem que as pistas estão perfeitas agora. Pela primeira vez em meses. Senti um lampejo de animação. Na sexta-feira à noite, eu estava no meu pequeno quarto, arrumando minha mochila. Realmente animada por um fim de semana que parecia promissor. Eu tinha acabado de dobrar meu suéter mais quente, quando Sarah apareceu na porta. O que você está fazendo? Ela perguntou, olhando para minha mala pela metade. Estou arrumando as coisas para uma viagem de esqui. Respondi, dobrando minhas meias térmicas. Vou para Pine Ridge com alguns amigos do trabalho. O rosto de Sarah escureceu. Você precisa cancelar. Levantei os olhos, surpresa com o tom dela. O quê? Por que eu faria isso? Por quê? Ela disse, cruzando os braços. Mike e eu vamos à festa de 60 anos da tia Linda em Millbrook neste fim de semana. Mamãe e papai vão também. Você precisa ficar aqui com Emma e Lucas. Eu não pude evitar e ri. Dei uma gargalhada genuína diante da audácia dela. Você está brincando, não é? Disse, continuando a dobrar minhas roupas de esqui. Você não pode estar falando sério ao esperar que eu cancele meus planos. Porque você não se preocupou em me avisar sobre os seus. O rosto de Sarah ficou vermelho de raiva. Isso não é brincadeira, Ana. Você está sendo completamente irracional. Não, o que é irracional? Respondi. É presumir que eu vou largar tudo a qualquer momento, para ser sua babá particular de novo. A boca de Sarah se abriu em choque. Ela ficou ali por um momento, tentando encontrar palavras, antes de girar nos calcanhares e sair furiosa do meu quarto. Mamãe, papai, Mike. Eu podia ouvi-la gritando pelo corredor. Vocês não vão acreditar no que a Ana está fazendo. Continuei arrumando minha mala, minhas mãos tremendo levemente de raiva. Logo o som de passos pesados anunciou a chegada do reforço. Meu minúsculo quarto parecia ainda menor, quando Sarah, Mike e meus pais entraram juntos. O rosto da minha mãe já estava com aquela expressão desapontada, que eu conhecia tão bem. O que é isso que estou ouvindo sobre você ir esquiar? Ela exigiu, com as mãos nos quadris. Exatamente o que parece, respondi, fechando o zíper da minha mala. Vou ao Pine Ridge Resort com meus amigos neste fim de semana. Mas você não pode. Sarah exclamou. Temos a festa da tia Linda. Não, vocês têm a festa da tia Linda. Corrige, parando o que estava fazendo para encará-los. Por que só estou sabendo dessa festa agora? Por que ninguém me incluiu nos planos? Minha mãe hesitou, parecendo desconfortável pela primeira vez. Nós todos conversamos. Sarah interveio, sua voz gotejando condescendência. E decidimos que isso seria o melhor para todos. Nós vamos à festa, e você cuida das crianças. É o arranjo mais lógico. Vocês todos decidiram. Repeti lentamente, sem mim. E determinaram o que eu faria no meu fim de semana. Que conveniente. Bem, você não pode exatamente levar crianças pequenas para uma festa sofisticada. Sarah resmungou. A tia Linda especificamente disse que não queria crianças. Peguei minha mala no ombro. Parece um problema seu. São seus filhos, Sarah. Resolva isso. O que isso quer dizer? Mike finalmente falou, com a testa franzida. Significa exatamente o que parece. Respondi. Tenho planos. Vou esquiar. Se seus filhos não podem ir à festa, ou vocês não vão ou contratam uma babá. Uma babá? Sarah gritou. Com que dinheiro? De novo, não é meu problema. Falei, encarando todos com mais firmeza do que senti em meses, talvez anos. Deixe-me ser bem clara, amanhã eu vou esquiar. Estou cansada de ser a sua babá gratuita. Estou cansada de terem meus fins de semana roubados, meus planos ignorados, e minha vida tratada como se não importasse. Se você precisa de alguém para cuidar dos seus filhos, Sarah, essa responsabilidade é sua como mãe. Parem de presumir que eu sempre estarei aqui para resolver os seus problemas. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor.
Todos me encaravam como se eu tivesse começado a falar outro idioma. A boca de Sarah abria e fechava como a de um peixe fora d'água. Minha mãe parecia ter levado um tapa. Meu pai parecia estar tentando desaparecer na moldura da porta. E Mike? Bem, Mike apenas ficou parado ali, com aquela mesma expressão confusa que ele tinha desde que sua empresa foi à falência. Aquele momento de silêncio não durou muito. O rosto de Sarah se contorceu, e ela começou a soluçar dramaticamente, cobrindo o rosto com as mãos. Mike murmurou algo que soou como ingrata. Sob sua respiração. Como você ousa? Minha mãe ergueu a voz. Depois de tudo o que fizemos por você, você está sendo completamente irresponsável. Egoísta. Meu pai acrescentou, balançando a cabeça. Absolutamente egoísta. Fiquei ali, minha mala ainda no ombro, assistindo minha família se transformar em um coral grego de acusações. As palavras passaram por mim. Egoísta, ingrata, irresponsável, imatura. Cada uma delas destinada a me cortar fundo, a me colocar de volta no meu lugar. Então minha mãe lançou o que claramente pensava ser o golpe final. Se você sair por essa porta amanhã, não se dê ao trabalho de voltar para esta casa. Para surpresa de todos, comecei a rir. Não uma risada nervosa, mas uma gargalhada genuína. Eles me encararam como se eu tivesse perdido a cabeça. Quer saber o que é engraçado? Perguntei, enxugando lágrimas de riso dos olhos. Eu sonhei com o dia de sair dessa casa por meses. Só não tive coragem de fazer isso. Mas aqui estão vocês, me dando a desculpa perfeita. Então, obrigada, mãe. Saia. Sarah gritou, sua falsa tristeza esquecida na fúria. Saia agora. Com prazer, respondi. Peguei meu telefone e disquei para Raquel, colocando no viva voz, só para fazer questão. Ei, Raquel, desculpe ligar tão tarde. Mas aquela oferta para eu ficar no seu apartamento ainda está de pé? Não só depois da viagem de esqui, mas talvez por alguns dias? Claro. A voz animada de Raquel preencheu o quarto. Tenho um quarto extra. Quer vir agora? Seria perfeito. Chego aí em 20 minutos. Passei os 15 minutos seguintes pegando tudo o que cabia no meu carro. Roupas, documentos importantes, itens pessoais. Eles ficaram me observando de vários cantos da casa, enquanto eu fazia viagem subindo e descendo as escadas, como se não acreditassem que eu realmente estava indo embora. Quando carreguei a última caixa, entrei na sala onde todos estavam reunidos. Ah, mais uma coisa, disse, com a voz firme. Já que não vou mais morar aqui, também não vou pagar mais nenhuma das contas. Vocês vão precisar descobrir como se sustentar. O rosto da minha mãe ficou pálido. Mas, e as contas de luz? Os mantimentos? Não são mais problema meu, falei, ecoando minhas palavras anteriores. Virei as costas e saí pela porta da frente, ignorando os chamados desesperados da minha mãe atrás de mim. A viagem para a casa de Raquel foi um borrão de adrenalina e alívio. Meu telefone não parava de acender com chamadas e mensagens. Textos furiosos de Sarah. Romances de culpa da minha mãe. Repreensões severas do meu pai. Ignorei todos. Na manhã seguinte, Raquel e eu dirigimos até o Pine Ridge Resort, como planejado. Pela primeira vez em muito tempo. Passei um fim de semana fazendo exatamente o que queria. Nós esquiamos, rimos, tomamos chocolate quente junto à lareira. E, pela primeira vez em meses, não precisei me preocupar com as crianças ou os problemas de ninguém. Quando voltamos no domingo à noite, abri meu laptop e comecei a procurar apartamentos. Com meu salário agora livre de sustentar minha família, eu finalmente podia pagar um lugar decente. Na quarta-feira, encontrei um pequeno, mas iluminado apartamento de 1 quarto, em uma área agradável da cidade, a apenas 15 minutos de carro do meu trabalho. Minha primeira semana no meu novo apartamento foi como reaprender a respirar. Toda manhã, eu acordava com um silêncio abençoado. Sem crianças gritando, sem TV em volume alto, sem suspiros de culpa da minha mãe. Eu podia fazer café e tomá-lo enquanto ainda estava quente. Podia passar minhas noites lendo, ou assistindo o que quisesse na Netflix. As mensagens continuaram chegando, embora eu não atendesse às ligações. Eu lia os textos, e eles seguiam um padrão previsível. Mãe, como você pode abandonar sua família assim? Precisamos de você. Sarah, você é tão egoísta. As crianças continuam perguntando onde está a tia Ana. Pai, sua mãe está muito chateada. Você precisa consertar isso. As mensagens variavam entre manipulação emocional, acusações e pedidos. Eu lia todas, mas não respondia nenhuma. Meu silêncio parecia deixá-los ainda mais loucos.
Eles não estavam acostumados a não ter poder sobre mim. Depois de uma semana, eu estava sentada no meu novo sofá, quando o número da minha mãe apareceu no telefone novamente. Dessa vez, decidi atender. Ana, finalmente. A voz da minha mãe era cortante. Não acredito que você arruinou todo o nosso fim de semana. A festa da tia Linda foi completamente prejudicada. Porque você se recusou a cuidar das crianças. Sara e Mike não puderam ir por sua causa. Pare. Minha voz era calma, mas firme. Apenas pare. Estou cansada disso, mãe. Cansada de ser tratada como uma serva na minha própria casa. Cansada de esperar que eu sacrifique tudo. Meu tempo, meu dinheiro, minha vida, para a conveniência de todos os outros. Houve uma longa pausa do outro lado da linha, quando minha mãe falou novamente. Sua voz mudou para aquele tom suplicante que eu conhecia tão bem. Querida, sei que as coisas não têm sido perfeitas. Mas somos uma família. Precisamos de você. As contas deste mês, estamos lutando sem sua ajuda. Não, mãe. Estou acabada com isso. Talvez um dia possamos ter um relacionamento novamente. Mas será em termos iguais. Sem mais manipulação, sem mais chantagens emocionais. Sem mais me tratar como uma carteira ambulante. Ou uma babá gratuita. Ana, por favor. Desliguei e imediatamente bloqueei o número dela. Depois, bloqueei todos. Minha mãe, meu pai, Sara, até Mike. Também os bloqueei nas redes sociais. Foi ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Como cortar amarras que eu nem sabia que estavam me prendendo. Talvez um dia eu esteja pronta para ter minha família de volta na minha vida. Talvez, com tempo e distância suficientes, possamos construir algo novo. Algo mais saudável, com limites e respeito. Ou talvez não. De qualquer forma, estou acabada com o sacrifício da minha própria felicidade e bem-estar, para atender às exigências intermináveis deles. História 2. Minha família me excluiu da viagem deles para as Bahamas. E esperava que eu cuidasse dos animais de estimação de graça. Então reservei uma viagem dos sonhos para a Grécia. E deixei que eles sentissem como é ser deixado de fora. Só por uma vez. Ah, você não sabia da viagem para as Bahamas? A voz da minha irmã, Sara, escorria com falsa preocupação pelo telefone. Pensei que mamãe tivesse te contado. Estamos indo no próximo mês. Mamãe, papai, eu e o Brian. Alguém precisa cuidar dos bichos enquanto estamos fora. Mamãe disse que perguntaria a você. Eu estava na cozinha, segurando minha caneca de café com tanta força, que pensei que fosse quebrar. Meu nome é Lisa Mitchell. E aos 27 anos acabei de descobrir que minha família inteira havia planejado uma viagem tropical, sem sequer se dar ao trabalho de me incluir. O pior foi saber disso por acaso, durante o que deveria ser uma ligação casual com minha irmã, sobre o aniversário da nossa mãe. Não, Sara. A mamãe não mencionou nada sobre as Bahamas. Respondi, tentando manter minha voz firme. Ou sobre cuidar dos bichos. Bem, você sabe como ela é. Sara riu. Provavelmente esqueceu. Mas você não está ocupada, né? Pode cuidar do Rock e do Max durante a semana. Mamãe estava contando com você, já que você é a única que não vai. A única que não vai porque eles não me convidaram. Pensei em todos os jantares de família, em que eles devem ter discutido essa viagem, cuidadosamente evitando o assunto quando eu estava por perto. As conversas sussurradas que paravam quando eu entrava no cômodo. De repente, faziam sentido. O jeito como minha mãe vinha fazendo perguntas casuais sobre meu horário de trabalho. Até mesmo o interesse recente do meu pai em saber se eu estava namorando alguém. Provavelmente esperando que eu tivesse planos no fim de semana, que não interferissem com a necessidade deles de alguém para cuidar dos animais. Mais tarde naquela noite, minha mãe finalmente ligou. Querida, eu estava querendo falar com você. Precisamos de um favor. Deixa eu adivinhar, vocês querem que eu cuide dos cachorros enquanto estão nas Bahamas? O amargor na minha voz era impossível de esconder. Ah, a Sara te contou? Sim. Seria uma grande ajuda. Você sabe como o Rock fica ansioso no canil. E o Max precisa de medicação 2 vezes por dia. Serão apenas 8 dias. Ouvi enquanto minha mãe falava sobre os horários dos voos. E os detalhes do resort. Sem nunca, nenhuma vez, reconhecer que haviam me excluído da viagem de família. Nem mesmo gostaríamos que você pudesse ir ou quem sabe na próxima vez. Ela continuou falando sobre a comida especial que o Rock precisava. E a rigorosa rotina de medicação do Max. Como se esses detalhes de alguma forma compensassem o fato de que eles haviam planejado uma viagem inteira, sem sequer pensar em mim.
Então, você vai fazer isso? Ela perguntou animada. Seu pai já avisou o canil que não precisaremos deles. E a Sarah está tão empolgada. Ela encontrou esse resort perfeito. Com um mergulho incrível. Você sabe como ela ama a água. Claro que ele avisou. Minha família sempre funcionou assim. Tomando decisões que me afetavam sem sequer me consultar. Para eles, eu era Lisa, a confiável, a responsável. Aquela que nunca causava problemas, nunca dizia não. Nunca atrapalhava os planos deles com minhas próprias necessidades. Vou pensar no caso. Respondi baixinho, já abrindo meu laptop em um site de viagens. O padrão havia começado anos atrás. Quando Sarah foi aceita na NYU, meus pais organizaram uma grande festa. Banners personalizados, buffet completo. Todos os amigos deles foram convidados para comemorar a conquista da filha mais nova. Quando eu fui aceita na Universidade de Boston, um ano antes, com uma bolsa de estudos integral, nada menos. Eles simplesmente assentiram e disseram: "Que bom, querida." Minha carta de aceitação ficou na geladeira por exatamente 2 dias, antes de ser substituída pelo cronograma de recitais de dança da Sarah. Minha irmã sempre foi a estrela da família. Ela era divertida, a bonita, a que nunca fazia nada de errado. Mesmo quando ela largou a NYU após 2 anos, para se encontrar na Europa. Meus pais apoiaram sua aventura, enviando uma mesada mensal para o que eles chamavam de sua jornada de autodescoberta. Enquanto isso, eu trabalhei em 3 empregos durante a faculdade. Me formei com honra ao mérito, summa cum laude, e construí uma carreira de sucesso em marketing. Tudo isso me rendeu o privilégio duvidoso de ser o plano B confiável da família. Naquela noite, depois da ligação da minha mãe, me vi rolando as páginas de sites de viagem. Um destino em particular chamou minha atenção: Santorini, uma pequena ilha grega com a qual eu sonhava desde a faculdade. Quando fiz uma aula de fotografia, as datas coincidiam perfeitamente com a viagem da minha família para as Bahamas. E, incrivelmente, havia uma promoção de passagens acontecendo. Meu cursor pairava sobre o botão "Reservar agora", quando meu celular vibrou com uma mensagem de Sarah. "Mamãe disse que você está sendo estranha sobre cuidar dos cachorros. Vai, Lisa, não seja difícil. Não é como se você tivesse dias de folga acumulados, né? Além disso, o que você faria de qualquer forma? Você nunca vai a nenhum lugar divertido." Na verdade, eu tinha 3 semanas de férias acumuladas. Minha família apenas presumiu que eu nunca tirava folga, porque eu não tinha para onde ir. Eles haviam se esquecido do blog de viagens, que eu estava mantendo havia 2 anos, o qual, aos poucos, vinha ganhando seguidores fiéis. Outra coisa que eles sempre descartavam como o hobby da Lisa. Assim como minha fotografia na faculdade e minha escrita no ensino médio. Meu pai me ligou em seguida. "Princesa, sua mãe está chateada. Você sabe como o Rock fica no canil. Ele mal comeu da última vez. Alguma vez passou pela cabeça de vocês me convidar para essa viagem?" Perguntei finalmente. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. "Bem," ele começou a gaguejar. "A Sarah comentou que você provavelmente não conseguiria folga no trabalho. E você sabe como sua mãe gosta de planejar essas coisas. Além disso, o Brian já pagou o depósito do quarto deles." "Certo," respondi friamente. "Assim como ela planejou minha festa de formatura da faculdade." "Ah, não, espera. Ela não planejou, porque a temporada de intercâmbio da Sarah em Paris surgiu de repente e todos precisaram voar para lá. Isso não é justo, Lisa. Sua irmã precisava de apoio da família durante sua jornada de autodescoberta." Olhei para a tela do meu computador, para a imagem da bela ilha grega esperando por mim. Algo mudou dentro de mim. Anos sendo a confiável, a responsável, aquela que eles sempre podiam contar para sacrificar seus próprios planos pelos deles, cristalizaram-se em um momento de clareza perfeita. "Vou pensar no caso dos cachorros até amanhã", respondi, desligando em seguida e clicando em reservar agora para minha passagem para a Grécia. Na manhã seguinte, meu celular estava cheio de mensagens. Minha mãe enviou 6 textos, variando entre manipulação emocional e exigências diretas. Sarah deixou 3 mensagens de voz, cada uma mais condescendente que a anterior. Até meu pai, que geralmente evitava se envolver em dramas familiares, me enviou um e-mail longo explicando por que eu estava sendo irracional. Esperei até o jantar semanal da família para dar a notícia. Como sempre, estavam todos reunidos na casa dos meus pais, discutindo os preparativos para a viagem às Bahamas. "Eu já fiz outros planos para essas datas", disse durante uma pausa na conversa.
Vocês vão precisar encontrar outra pessoa para cuidar do Rock e do Max. O garfo da minha mãe caiu no prato. Como assim outros planos? O que pode ser mais importante do que ajudar sua família? Minha viagem para a Grécia. Respondi, tomando um gole de água, observando as expressões deles mudarem de confusão para descrença. Grécia? Sara riu. Você não vai para a Grécia. Peguei meu telefone, abri o itinerário confirmado e coloquei na mesa. Na verdade, vou sim. 8 dias em Santorini. Começando no mesmo dia que vocês viajam para as Bahamas. Mas você não pode, exclamou minha mãe, boquiaberta. E os cachorros? O canil está lotado. Isso parece um problema de planejamento da sua parte. Respondi, surpresa pela firmeza na minha própria voz. Talvez o Brian, namorado da Sara, possa cuidar deles, já que ele é família o suficiente para ir para as Bahamas. Isso é diferente. Sara protestou. Brian é meu parceiro. Além disso, ele é alérgico a cães. Que conveniente. Respondi, levantando-me para pegar minhas coisas. Tenho certeza de que vocês vão encontrar uma solução. Sempre encontram quando é algo importante para vocês. Lisa, sente-se, meu pai ordenou. Você está sendo infantil. Isso não é do seu feitio. Esse é o problema, não é? Vocês todos decidiram quem eu deveria ser. Lisa, a confiável. Lisa, a dependente. Lisa, a sempre disponível. Alguma vez passou pela cabeça de vocês que talvez eu quisesse ser incluída nas férias em família? Que talvez eu tenha meus próprios planos, minha própria vida? O silêncio ao redor da mesa foi ensurdecedor. Minha mãe parecia à beira das lágrimas. Enquanto Sara estava sentada com a boca aberta. Meu pai apenas encarava o prato, se recusando a olhar nos meus olhos. Eu preciso ir, disse, caminhando em direção à porta. Preciso comprar biquínis. Santorini tem praias incríveis. O que aconteceu em seguida foi exatamente o que eu esperava. Minha mãe lançou uma campanha completa de culpa, enrolando todos os parentes que quisessem ouvir. A tia Carol me ligou para dizer o quão egoísta eu estava sendo. Minha prima Raquel enviou longos textos sobre lealdade familiar. Até minha avó deu sua opinião, embora estivesse mais confusa sobre por que eu não poderia cuidar dos cachorros. Diretamente da Grécia. Sara, por outro lado, foi mais direta. Ela apareceu no meu apartamento sem avisar. Você está fazendo isso só para nos provocar, disse, entrando sem ser convidada. Isso não é típico de você, Lisa. Você sempre foi a responsável. A responsável? Repeti. Quer dizer a conveniente. Aquela que deve largar tudo quando o resto de vocês precisa de algo. Isso não é justo. Nós realmente valorizamos tudo que você faz. Valorizam? Quando foi a última vez que demonstraram isso? Quando foi a última vez que vocês me incluíram nos planos da família? Em vez de apenas esperar que eu preenchesse as lacunas? Sara se jogou no meu sofá, o cabelo loiro perfeitamente arrumado. Mesmo em meio à frustração. Nós achamos que você não iria querer ir para as Bahamas. Você está sempre tão ocupada com o trabalho. Vocês me perguntaram? Alguém se deu ao trabalho de perguntar se eu gostaria de me juntar à minha família nas férias? Bem, não. Mas nada. Vocês fizeram suposições sobre minha vida, meu tempo, minhas prioridades. E sabem o que mais? Vocês ficaram tão confortáveis em me tratar como garantida, que nem tentaram esconder os planos para as Bahamas. Foi assim que pouco pensaram em mim. O rosto de Sara ficou vermelho. Mamãe e papai estão realmente chateados. Eles podem ter que cancelar a viagem se não encontrarem alguém para cuidar dos cachorros. Parece um problema deles. Respondi, devolvendo uma das frases favoritas de Sara. Desde quando você ficou tão fria? Eu não estou fria. Eu só estou cansada de ser o capacho da família. Peguei meu telefone e mostrei a ela meu blog de viagens. Veja isso. Eu tenho seguidores que realmente se importam com meus interesses. Eu tenho uma vida além de ser o plano B de vocês. Sara rolou o blog pelo celular, sua expressão mudando. De desprezo para surpresa. Essas fotos são realmente boas. Desde quando você começou a fotografar? 3 anos atrás. Não que alguém tenha notado. O próximo jantar em família foi tenso. Minha mãe havia espalhado todos os suprimentos dos animais pela mesa de jantar, como uma exposição de culpa. A comida especial do Rock. Os horários rigorosos de medicação do Max. Os brinquedos favoritos deles. Ela me lançava olhares significativos enquanto explicava como a rotina de cuidados era complicada. A medicação precisa ser dada exatamente com 12 horas de intervalo.
Ela enfatizou, balançando o frasco de comprimidos do Max. E o Rock precisa do cobertor especial dele na hora de dormir. Senão ele fica ansioso. O canil simplesmente não vai entender essas coisas. Tenho certeza de que vão, respondi, servindo-me mais batatas. Esse é literalmente o trabalho deles. Meu pai pigarreou. Princesa, poderíamos te pagar para cuidar deles. Fazer valer a pena para você. Minhas passagens para a Grécia custaram $3.000, papai. Não são reembolsáveis. Sara, que estava estranhamente quieta desde a visita ao meu apartamento, de repente resolveu falar. Eu olhei o blog de viagens da Lisa na semana passada. Vocês sabiam que ela tem mais de 20.000 seguidores? Minha mãe mal levantou os olhos do que estava organizando. Que bom, querida. Agora, sobre os cachorros. Não, mamãe. Estou falando sério. Olha essas fotos que ela tirou em Montreal no ano passado. Sara mostrou o blog no celular para minha mãe. Ela é realmente boa nisso. Pela primeira vez naquela noite, minha mãe realmente olhou para mim. Não através de mim, nem ao redor de mim, mas diretamente para mim. Você foi para Montreal? Já fui a vários lugares. Faço viagens curtas sempre que posso. Escrevo sobre elas, fotografo. As pessoas seguem minhas recomendações de hotéis e restaurantes. Meu pai espiou o celular de Sara. Essas fotos são de qualidade profissional. Lisa, por que você não nos contou sobre isso? Eu contei. Há 3 ações de graças atrás. Vocês mudaram de assunto para falar sobre a nova certificação de yoga da Sara. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de realização. Minha mãe se sentou lentamente, ainda segurando a bolinha de tênis favorita do Rock. Não temos sido muito bons em te ouvir, não é? Não, respondi simplesmente. Vocês não têm. Mas isso não muda o fato de que precisamos de alguém para cuidar dos cachorros. Ela acrescentou rapidamente. E, assim, o momento se foi. Levantei-me e disse. Estou indo para a Grécia, mamãe, com ou sem a aprovação de vocês. Talvez seja a hora de vocês aprenderem como é ter seus planos interrompidos. Conforme a data do meu voo se aproximava, minha família passou pelas 5 etapas do luto. Minha mãe saiu da negação e foi direto para a raiva, me chamando de ingrata. Meu pai tentou negociar, oferecendo pagar por outra viagem para a Grécia, em um momento mais conveniente. Sara oscilava entre depressão, você está arruinando tudo, e aceitação, talvez devêssemos ter te convidado. 2 dias antes do meu voo, minha mãe fez uma última tentativa. Ela apareceu no meu apartamento com álbuns de fotos. Olha aqui, disse, folheando as páginas. Fotos de você cuidando do cachorro da Sara, quando ela estava na Europa. Cuidando dos nossos bichos de estimação da infância. Você sempre foi tão boa com animais. Ela virou mais páginas, apontando cada exemplo. Lembra quando você cuidou do hamster da Sara no ensino médio? Quando ele estava doente? Lembro, respondi. Também lembro que perdi a festa de 16 anos da minha amiga para fazer isso. Enquanto a Sara estava na praia com os amigos dela. Isso foi diferente. Você não se importava naquela época. Não, mamãe. Eu me importava. Eu só não tinha permissão para dizer isso. Ela fechou o álbum com um estalo e disse. Espero que você esteja feliz. Tivemos que cancelar nossa viagem. O canil está cheio. E ninguém mais pode cuidar dos cachorros por tanto tempo. Não respondi imediatamente. Apenas virei meu laptop na direção dela, mostrando uma mensagem da minha vizinha, Senhora Shen, que havia confirmado por e-mail que cuidaria dos cachorros por uma taxa. Encontrei uma solução para vocês, disse. A senhora Shen é aposentada, ama cães e mora 2 andares abaixo. Ela está feliz em cuidar deles pelo mesmo valor que vocês pagariam ao canil. Minha mãe olhou para a tela, surpresa. Mas por que você não nos contou antes? Porque, pela primeira vez, eu queria que vocês sentissem como é não poder contar comigo. Sentissem como é ter seus planos interrompidos, sem ninguém considerar os seus sentimentos. Isso é meio mesquinho, não acha? Não, mamãe. Isso é ser humano. E talvez, na próxima vez que estiverem planejando uma viagem em família, vocês se lembrem dessa sensação e pensem em incluir a outra filha. Na manhã do meu voo, acordei com uma série de notificações. Minha mãe tinha me marcado em uma postagem nas redes sociais, algo que ela nunca tinha feito antes. Era uma foto do meu blog de viagens, tirada em Montreal, com uma legenda longa dizendo quanto ela estava orgulhosa da filha talentosa e como não via a hora de ver as belas fotos da Grécia. Sara me mandou uma mensagem logo depois. Mamãe está tentando salvar a reputação dela com as amigas do clube. Ela está dizendo que ajudou a planejar sua viagem para a Grécia.
Eu não fiquei surpresa. A imagem sempre foi tudo para minha mãe. Provavelmente, ela percebeu que ter uma filha com um blog de viagens bem-sucedido era algo que poderia exibir no clube de tênis. Mas a tentativa pública de apoio dela não apagava anos de negligência. Meu pai passou pelo meu apartamento antes de eu sair para o aeroporto, carregando desajeitadamente uma nova lente de câmera. Sua irmã me mostrou seu blog, ele disse, entregando a lente. Percebi que você mencionou que queria essa lente para fotos com pouca luz. Achei que você pudesse usá-la na Grécia. A lente era exatamente a que eu estava economizando para comprar. Parte de mim queria recusar, mostrar que eu não precisava do apoio tardio deles. Mas vi algo nos olhos do meu pai que nunca tinha visto antes. Um interesse genuíno pela minha paixão. Obrigada, pai, disse, aceitando o presente. Quer ver algumas das fotos que planejo tirar com ela? Ele se sentou comigo por 1 hora, realmente ouvindo enquanto eu explicava sobre composição e iluminação. Ele até abriu meu blog no celular e o seguiu na minha frente. Sabe, disse ele, enquanto saía. Cancelei minha parte da viagem para as Bahamas. Disse a sua mãe e a Sarah para irem sem mim. Pai, você não precisava fazer isso. Sim, precisava. Alguém precisa cuidar dos cachorros adequadamente. E a senhora Shen pode precisar de ajuda. Além disso, ele fez uma pausa na porta. Quero ver as fotos da Grécia enquanto você as publica. Talvez você possa me ensinar a comentar em um blog. Naquela tarde, enquanto embarcava no voo para a Grécia, meu celular vibrou com mensagens. Sarah enviou uma surpreendentemente sincera. Tenha uma ótima viagem, mana. Suas fotos precisam ser incríveis. Minha mãe mandou instruções para acessar as câmeras de segurança da casa deles. Como se eu ainda precisasse monitorar os cachorros remotamente, ignorando completamente o ponto da questão. Mas pelo menos ela parou de me culpar. Foi a mensagem do meu pai que me emocionou. Acabei de postar meu primeiro comentário no blog. Espero que tenha feito certo. Cuide-se na Grécia, e não só da sua câmera. Com amor, papai. Sentei-me no meu assento do avião, pensando sobre como, às vezes, um gesto dramático é necessário para tirar as pessoas de seus padrões antigos. Minha família passou anos me colocando no papel de personagem secundária confiável. Mas talvez agora eles finalmente tivessem me visto assumir o protagonismo da minha própria história. Santorini foi tudo o que eu sonhei e mais. Todas as manhãs, eu acordava com espetaculares amanheceres sobre as cúpulas azuis das igrejas. Passei meus dias fotografando ruas de paralelepípedos e praias intocadas. Os seguidores do meu blog adoraram as atualizações diárias. Mas o que mais me surpreendeu foram os comentários da minha própria família. Meu pai comentou em todos os posts. Melhorando sua escrita de pôr do sol lindo, querida. Para observações mais detalhadas sobre iluminação e composição. Sarah compartilhou minhas postagens nas redes sociais, me marcando com mensagens como: olha o que minha irmã incrível está fazendo. Minha mãe, no entanto, adotou outra abordagem. Ela me ligava todos os dias com atualizações sobre os cachorros, como se quisesse me lembrar do que eu havia deixado para trás. O Rock sente sua falta, ela dizia. E o Max não come sem o seu pai dando comida na mão. Quando essas táticas de culpa não funcionaram, ela mudou de estratégia, ligando para criticar minhas fotos. Você não acha que está postando muitas fotos de pôr do sol? E aquela crítica ao restaurante pareceu um pouco dura. Você não quer prejudicar o negócio de ninguém. Uma noite, enquanto estava em um café à beira do penhasco, recebi uma ligação inesperada da senhora Shen. Sua mãe já veio aqui 6 vezes hoje. Ela disse, rindo. Ela traz café e faz perguntas intermináveis sobre minha experiência como babá de pets. Acho que ela está tendo dificuldade em abrir mão do controle. Sinto muito, comecei, mas a senhora Shen riu de novo. Não se preocupe. Disse a ela que, depois de 40 anos dando aula no ensino médio, 2 cachorros não são problema. Ela não gostou muito dessa resposta. Naquela mesma noite, meu pai me mandou uma mensagem privada. Sua mãe se hospedou em um hotel pelo resto da viagem para as Bahamas. Ela disse que não consegue relaxar sabendo que estranhos estão cuidando dos cachorros. Sarah está bem chateada com isso. Eu senti uma pontada momentânea de culpa. Mas então me lembrei de todas as vezes que meus planos, minhas necessidades e meus desejos foram ignorados, em nome da harmonia familiar. A escolha da minha mãe de arruinar suas próprias férias não era minha responsabilidade. Em vez de encurtar minha viagem ou me desculpar, postei mais fotos e escrevi sobre viajar sozinha. Sobre romper expectativas familiares e encontrar seu próprio caminho. A resposta foi avassaladora. Centenas de comentários de pessoas compartilhando histórias semelhantes.
agradecendo-me por inspirá-las a se impor. O número de seguidores do meu blog dobrou, depois triplicou. Uma revista de viagens entrou em contato para apresentar minhas fotos da Grécia. Sara ligou para me contar que suas alunas de yoga estavam todas acompanhando minha jornada, perguntando quando eu viria ensinar um workshop de fotografia no estúdio dela. Sabe o que é engraçado? Ou ela disse: eu sempre pensei que fosse a corajosa, indo para a Europa para me encontrar. Mas você foi quem realmente fez isso. Você se encontrou bem debaixo dos nossos narizes. E nós estávamos tão ocupados com nosso próprio drama que nem percebemos. Na minha última noite em Santorini, sentei na varanda do hotel carregando as fotos, quando minha mãe me enviou uma mensagem surpreendente. Era uma foto do meu antigo quarto, agora convertido em escritório dela, cheio de impressões emolduradas das minhas fotos de viagem. Eu mandei emoldurar suas melhores fotos, ela escreveu. Achei que elas mereciam algo melhor do que repostagens nas minhas redes sociais. Abaixo, havia uma mensagem mais longa. Tenho pensado muito enquanto você estava fora. Seu pai me fez perceber algo que eu não queria ouvir, que por tanto tempo nós te demos por garantida. E esquecemos que você tinha seus próprios sonhos. Não sou muito boa com desculpas, mas estou tentando ser melhor em mostrar que me importo. A senhora Shen me mandou fotos diárias dos cachorros, cada uma mostrando o Rock e o Max, estando perfeitamente bem sem a supervisão de minha mãe. A última foto mostrava meu pai, ensinando-a como usar meu blog, os dois sorrindo para a câmera, enquanto os cachorros descansavam contentemente ao lado. As fotos finais da viagem de Sara para as Bahamas pareciam diferentes das suas habituais, cuidadosamente encenadas, tentando ver as coisas através dos olhos da sua fotógrafa. Ela legendou: não são tão boas quanto as suas, mas estou aprendendo a olhar mais fundo. Algo havia mudado durante aqueles 8 dias. Minha família estava longe de ser perfeita. Minha mãe ainda enviava mensagens diárias sobre os cachorros. Meu pai ainda lutava com a tecnologia. E Sara ainda teve momentos de ciúmes competitivos. Mas eles estavam tentando. Às vezes, isso é tudo que se pode pedir. Não uma transformação completa, mas uma disposição para me ver sob uma nova perspectiva. 6 meses após a minha aventura na Grécia, minha família se reuniu para o Dia de Ação de Graças. As paredes da sala de jantar agora exibiam uma mistura das minhas fotos de viagem, ao lado das tradicionais fotos de família. Minha mãe transformou o logotipo do meu blog em cartões de lugar para a mesa. Um pequeno gesto que falou volumes. Temos um anúncio a fazer, disse minha mãe durante o jantar. Estamos planejando outra viagem em família. Eu me preparei para mais exclusão, mas Sara interveio. Antes de você dizer qualquer coisa, queremos que você ajude a planejar. Os seguidores do seu blog amaram o conteúdo da sua viagem para a Grécia. Então pensamos que talvez você pudesse usar sua mágica na nossa próxima viagem em família. Meu pai tirou uma pasta da bolsa. Eu andei pesquisando tours de fotografia na Itália. Achei que talvez você pudesse nos ensinar 1 ou 2 truques sobre como tirar fotos melhores do que só selfies e fotos dos cachorros. Além disso, minha mãe acrescentou, tentando parecer casual: a senhora Shen já concordou em cuidar do Rock e do Max. Eu perguntei a ela meses atrás, só para garantir. Olhei ao redor da mesa para minha família. Realmente os olhei. Minha mãe ainda tentando controlar, mas tentando canalizar isso de maneira diferente. Meu pai, descobrindo uma nova conexão comigo, através da fotografia. Sara, finalmente me vendo como uma pessoa, e não como uma concorrente. Itália soa perfeito, disse. Vou pegar meu celular e mostrar algumas ideias iniciais para vocês. Mas desta vez, quem vai cuidar do itinerário sou eu. Não teria de ser de outra maneira. Meu pai sorriu. Afinal, você é a especialista agora.